Em continuação, nós vamos estar, temos a palestra agora, concepção e implantação dos sistemas de Big Data em concessionárias de distribuição, apresentação do Renato Gomes, do senhor Renato Gomes, diretor de produtos da Webradar, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Excelente, obrigado. Bem, boa tarde. Vou tentar ser o mais objetivo possível, até por causa do adiantar da hora. O objetivo da apresentação é falar um pouquinho sobre Big Data, nesse ambiente todo de coleta de dados que nós estamos falando, estamos discutindo nesses 2 dias. O meu objetivo aqui é um pouco apresentar o que é efetivamente Big Data. Eu, particularmente, não gosto muito desse nome Big Data, acho que ele resume muito o problema é muito mais complexo do que simplesmente uma coleta volumosa de dados. Isso implica, na verdade, num processo de analytics, que foi muito bem apresentado nas palestras anteriores, e numa questão fundamental, que é armazenamento dessa informação. Só rapidamente falando um pouquinho da Webradar, nós somos uma empresa orientada a Big Data, desenvolvemos aplicações especialistas para cada mercado, trabalhamos em 3 mercados, trabalhamos no segmento inicial, que foi o de telecomunicações, estamos no mercado de transporte e logística também com comunicação machine to machine, e entramos em 2013 na área de energia também, uma vez que há uma sinergia muito grande dos nossos produtos nesses diferentes segmentos. Um ponto importante que estamos discutindo hoje é a questão de instalação de medidores inteligentes. A questão é, a simples ativação e instalação desses medidores inteligentes é Big Data? É um ponto importante ser discutido, porque depende muito da utilização. A gente acredita que é o primeiro passo, é um grande desafio. Tem toda essa questão de instalação de uma infraestrutura de telecomunicações para trazer o dado. Há uma necessidade de instalação em campo extensa, mas é apenas o primeiro passo de um processo de Big Data. Quando a gente olha esses números, né, de coletas, seja elas 24 horas de intervalo, ou 15 minutos, até chegar a 5 minutos, os volumes crescem assustadoramente. Quer dizer, para 10 milhões de unidades, podemos chegar a um total de quase 100 terabytes de informação coletada por ano. Mas isso daí, para Big Data, a gente está falando de uma unidade acima disso, a gente está falando de petabytes. Então, quando se fala Big Data, não se fala terabytes, se fala petabytes. E o importante nesse processo todo de coleta de dados para Big Data é que a fonte de dados ela tem que ser dispersa. A gente não trabalha com uma única fonte de informação. Na verdade, o trabalho consiste em coletar dados de diferentes fontes de informação. Então, o objetivo principal do Big Data é que dados adicionais geram novas oportunidades. Foi assim que surgiu toda a análise que começou com Google e com outras plataformas, que é justamente correlacionar o máximo possível de informações para gerar informações que são chamadas insights. Então, quando a gente olha tudo que se vem com o Smart Grid, né, toda essa oportunidade de integração de todas essas fontes de dados, isso sim vai ser Big Data. E um ponto extremamente importante é o foco de cada mercado. Em que mercado nós hoje no Brasil estamos falando muito da instalação dos medidores inteligentes. Mas isso é apenas o começo de uma cadeia muito extensa de informações que vão ser integradas. A forma como nós vamos coletar essa informação, tratá-las e gerar informação é extremamente importante. No mercado americano como informação, o foco hoje está na questão da confiabilidade da infraestrutura. Então, esses dados estão sendo coletados, estão sendo todos orientados a uma questão de confiabilidade da infraestrutura energética. Enquanto que na Europa, o foco já é mais orientado à eficiência energética, ou seja, a introdução de geração distribuída como uma forma principal de redução de carbono. Então, é extremamente importante o mercado brasileiro entender claramente qual o objetivo, por que nós estamos colocando o Smart Grid. Então, a definição de Big Data que particularmente a gente mais gosta é essa, quer dizer, é uma combinação de volume, velocidade e variedade. Então, a questão do volume é justamente, a gente está falando de unidade de dados de petabytes, então a complexidade desses dados, a quantidade desses dados é extremamente importante para caracterizar um sistema Big Data. A velocidade, ou seja, nós temos que trabalhar com processos
quase que em tempo real. Então, envolve justamente a rapidez com que os dados são produzidos e coletados e as análises que precisam ser geradas. Então, se não tem velocidade, isso cai em sistemas tradicionais de BI. O foco do Big Data, justamente, é que, à medida que os dados vão entrando, os sistemas vão processando e as informações vão sendo geradas em tempo real. E variedade, ou seja, nós vamos estar correlacionando diferentes tipos de informação que precisam ser processadas. Então, a combinação de diversos fatores, não apenas do universo das concessionárias, mas que vêm externos, como condições de tempo, padrões de consumo, informações que estão sendo disponibilizadas na web através de redes sociais. A integração dessas informações todas é que caracterizam o universo do Big Data. Então, quando a gente fala de um sistema de Big Data e num processo de instalação e concepção dentro de uma concessionária, nós temos que abordar alguns pontos que são extremamente importantes. A criação de um repositório de grande volume de dados. Nós temos que fugir da estrutura tradicional de bancos de dados relacionais e partir para uma nova tecnologia de bancos de dados que permite justamente o armazenamento ser escalável e com consultas distribuídas. Então, não estamos mais falando de um sistema de banco de dados centralizado. A gente está falando de um sistema de banco de dados descentralizado, com processos em paralelo que vão permitir justamente velocidade e agilidade, tanto no processo de carregamento da informação, como também no processo de disponibilização daquelas informações. Isso já é um grande avanço tecnológico, né? Isso já existe, essa tecnologia existe, e é extremamente importante, foi ela que sustentou toda a análise e todo esse conceito de Big Data. Ponto fundamental é a confiabilidade do dado, ou seja, se você não tem dado confiável, obviamente que as suas informações e os insights que vão ser gerados não são confiáveis. Então, é extremamente importante, isso vai refletir, na verdade, cada concessionária já tem dados hoje, e a questão toda é, esse dado que eu tenho hoje, ele é confiável, eu posso utilizar ele de forma ampla dentro de um conceito de Big Data? Isso é uma questão extremamente importante a ser tratada. Outra questão, padronização e estruturação de dados heterogêneos de forma online. Ou seja, como as consultas vão ser geradas, as fontes de dados são diversas, você tem que ter um mínimo de padronização na busca dessas informações. Visão integrada. O objetivo, na verdade, é que a ferramenta de Big Data ela seja para a concessionária, multidepartamental. Não estamos falando de uma ferramenta que vai ser utilizada por apenas um segmento da companhia, mas ela é ampla, é um conceito de integração entre múltiplos departamentos. Então, ela tem que trazer essa visão integrada, porque são utilizações de informações, de perfil de consumo, mais condições da rede, mais assets da empresa que vão gerar informação. Então, isso passa, de certa forma, por uma mudança de processos dentro da própria companhia na implantação de um sistema de Big Data. Mínima latência do sistema, ou seja, eu não quero ter que rodar o meu sistema para ter o resultado daqui a um mês, eu quero que os resultados sejam o mais rápido possível disponibilizados. Esses insights têm que acompanhar e ser autoajustados em tempo real. E busca justamente a elaboração de visões analíticas, eu acho que já foram bastante explorados nas apresentações anteriores, que são as ferramentas todas de analytics, né? São a incorporação de ferramentas para descoberta de padrões, ou seja, eu vou buscar, através do meu dado, identificar padrões de comportamento da minha rede, e através dessa informação vou ter capacidade de identificar possíveis fraudadores, pontos de perdas não técnicas, desvios de comportamento da rede e falhas. Falha nesse sentido, eu posso inclusive ser proativo, eu posso identificar uma possível falha na rede antes mesmo daquela falha acontecer, baseado em padrões de comportamento que o sistema vem aprendendo com o volume de dados que está sendo coletado. Incorporação de ferramentas para análise de tendência, então a gente está falando de séries temporais, ou seja, o sistema pode fazer previsões. É interessante que nessas previsões você pode estar colocando fontes de dados, inclusive de economia, macroeconômicos, indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, perspectiva de uma Copa do Mundo nesse ano, é um fator que pode contribuir para você mudar a sua previsão de carga, de demanda. Você pode colocar expectativa de crescimento de PIB, você pode correlacionar indicadores de inflação. Então, como estava falando, isso caracteriza Big Data, porque a gente está buscando dados de diversas fontes, não apenas coletando dados dos meus medidores inteligentes. Incorporação de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, o sistema de Big Data, ele tem inerente a ele uma filosofia de
aprender com os dados e com os dados que estão entrando, ou seja, ele aprende com o passado, estabelece algumas regras, mas ele está constantemente aprendendo em virtude do comportamento da rede. Então, é extremamente importante essa interação, porque ele faz esse ajuste. Ele tem hoje algoritmos de inteligência suficiente para estar se adequando a possíveis desvios de comportamento ou tendências que a rede está sofrendo. Ou seja, isso tudo que a gente está falando do Big Data, na verdade, é uma ferramenta cujo objetivo é subsidiar tomada de decisão. Agora vem um ponto extremamente crítico, que é onde e como implementar. A gente está falando de uma enxurrada de dados, processos que exigem muita CPU, inclusive programação em GPU, são sistemas extremamente eficientes do ponto de vista de processamento de dados, e surge a questão natural, ou seja, eu implemento isso na nuvem ou eu implemento uma infraestrutura própria de Big Data. Eu acho que esse é um tema extremamente importante de ser discutido, porque vai gerar justamente monstros de data centers espalhados em cada concessionária, em virtude da grande quantidade de dados que vão ser coletados, tendo que ser processados, armazenados. Big Data tem um conceito, ele não descarta dado, ele está sempre agregando. Então, a cada ano que passar, eu vou estar colocando aí 100, 200, 500 terabytes de informação. Então, você precisa ter esse dado armazenado para poder utilizá-lo, inclusive, como fonte de análise preditiva. Então, é uma característica muito grande você guardar essa informação, você não descartá-la. Hoje a gente tem algumas alternativas, né, a serem avaliadas. Além da questão da infraestrutura própria, que envolve aquisição de hardware, equipe capacitada para fazer a manutenção desses equipamentos, salas especializadas, com sistema de backup, tudo integrado. Além disso, hoje a nuvem ela já fornece diversos modelos de negócio orientados a essa questão de infraestrutura. Desde as soluções mais completas, que é o Software as a Service, ou seja, você contrata já uma aplicação e utiliza ela na nuvem mesmo, ou seja, dentro de um computador você só precisa de um browser para acessar aquela aplicação. Exemplos disso hoje tem a Microsoft oferecendo o serviço Office, por exemplo. Você compra uma licença, você não precisa instalar o software na sua máquina, você usa esse software na nuvem, assim como serviços de e-mail, como o Gmail fornece. Então, essas são plataformas de software as a service. Você pode fazer uma contratação de plataforma as a service, você contrata um nível de software e você faz o desenvolvimento em cima daquela plataforma contratada. Eu posso contratar, por exemplo, uma estrutura de banco de dados Hadoop, e em cima daquele banco de dados eu posso desenvolver toda a minha aplicação. E o último caso, que é a infraestrutura, ou seja, contrata máquinas virtuais. São máquinas que hoje, em menos de 5 minutos, a gente consegue estabelecer um servidor com configurações de 16 GB de memória, com uma determinada capacidade de processamento, com 4 CPUs, por exemplo, em menos de 5 minutos, pagando $20 por mês. Então, assim, é extremamente importante pensar e avaliar, se for falar de nuvem, nós temos diferentes formas de contratar esses serviços na nuvem. E quais são os fatores que têm que ser ponderados? Obviamente, os custos operacionais têm que ser avaliados. O que é melhor, né? Contratar na nuvem ou ter equipe e equipamentos próprios para fazer esse serviço? Questão de banda. Então, toda essa infraestrutura de telecomunicações, ela é importante. Você tem que ter banda suficiente para poder usar desses serviços. Questão extremamente crítica, que é a questão de segurança. Existe ainda hoje uma preocupação do meu dado estar indo para a nuvem. O que eles estão fazendo na nuvem com o meu dado? Vide aí o caso da NSA no ano passado, com o Snowden, né? Mas fato é que isso é um caminho meio que sem volta. Eu acho que tem que ser cobrado cada vez mais a segurança, mas a questão de utilizar serviços na nuvem é um caminho meio sem volta. A questão de investimentos constantes em hardware e software. Hoje você tem que, para suportar um crescimento astronômico de terabytes, petabytes, você tem que adquirir muito equipamento e, consequentemente, licenças de software para poder suportá-los. Esses custos podem se tornar, inclusive, maiores do que você contratar o serviço na nuvem. Questão de estabilidade, integridade e confiabilidade. Isso é inerente a qualquer processo. Você tem que ter essa informação. Eu acho que
Hoje, quando a gente está falando da maturidade da nuvem, a gente está falando de uma maturidade muito grande. Eu acho que ela, em termos de estabilidade, integridade e confiabilidade, eu confio mais em deixar um dado na nuvem do que deixar no meu computador. Eu me sinto muito mais seguro hoje tendo a minha informação salva num aplicativo como o Dropbox ou o Google Drive do que deixar na minha máquina de casa. Eu me sinto muito mais seguro nesse sentido. Eu acho que até mesmo o YouTube, se você olhar seu vídeo que você fez um upload há 5 anos atrás, ainda está disponível. Enquanto que na minha máquina é capaz de eu já ter perdido, deletado e tudo mais. Então, eu acho que é um ponto extremamente importante a ser considerado. E, fundamentalmente, aqui, a gente estava falando hoje, na parte da manhã, sobre a questão de mão de obra especializada, de equipe preparada para trabalhar na nuvem. A gente tem que ter um salto grande aqui no Brasil, acho que tem que ter um investimento muito grande nessa questão, principalmente de tecnologias de Big Data, que é, no caso, bancos de dados como Hadoop, MapReduce, tecnologias nesse sentido, que eu acho que é um ponto importante a ser considerado. É uma capacitação hoje que até as empresas especializadas estão com dificuldade de contratar. Acredito que também vai ser muito difícil para a parte das concessionárias também ter mão de obra especializada para tratar com essa nova arquitetura de armazenamento e tratamento de informações. Vou passar rapidamente sobre alguns aplicativos, informações analíticas e resultados que podem ser gerados. Eu acho que a grande questão é gerar Big Values com Big Data. Eu acho que o objetivo grande é esse, ou seja, se fala muito em coleta, processamento dos dados, mas o que isso vai me trazer de valor? Eu acho que o grande ponto aqui, o business case, é justamente fechar essa informação. A gente está falando de Big Values. Então, você tem dentro da rede de distribuição diversas funções que vão trazer aí Big Values. Monitoramento da rede em tempo real, ou seja, você tem um controle bem segmentado da tua rede. Análise da rede via métodos computacionais, então a gente está falando de todo esse processo de analytics que já foi apresentado anteriormente. Gerenciamento eficiente de falhas e da qualidade da energia elétrica, ou seja, deixar de simplesmente ter informações de consumo para também ter informações de qualidade. Hoje a gente sempre está inicialmente se preocupando em ter uma eficiência no processo de faturamento, de ter a informação de consumo com uma granularidade maior, mas eu acho que o grande valor vai ser quando a gente começar também a falar da qualidade. Sistemas inteligentes de apoio ao processo de decisão, tanto para pré e pós-operação do sistema, ou seja, gerar uma gestão avançada significa exatamente isso, você decidir na pré e pós-operação do sistema, não só na pós-operação. E previsão da demanda. Não sei se está dando para ler. Questão de você prever com maior exatidão a tua demanda de capacidade. Avançando um pouco aqui na gestão de falhas. Então, a gente está falando aí de um alto fluxo de dados em real time. Ninguém gerencia a falha olhando o que aconteceu ontem. Você quer saber exatamente o que está acontecendo agora. Então, isso exige toda a questão que a gente já discutiu na parte da manhã, da parte de telecomunicações. Você tem que ter sistema de telecomunicações confiável e com alta disponibilidade para que eu possa fazer uma gestão de falhas e ser proativo e não reativo. Uma vez que você tem um sistema com uma inteligência artificial embarcada, você pode tranquilamente identificar qual é o transformador que vai falhar, antes mesmo dele falhar, baseado em perfil de comportamento, que você extraiu isso da rede. Então, com isso, você pode programar uma manutenção preventiva e não uma manutenção reativa. Na gestão de demandas, eu acho que o grande ponto aqui é o deslocamento do pico, quer dizer, você amenizar esse pico. Isso que acontece no sistema energético é a mesma coisa que acontece no mercado de telecomunicações. Você tem um grande pico que te demanda praticamente todo o investimento, enquanto que você tem horários ociosos em que você poderia estar transportando aquele pico para esses outros horários. Só que isso daqui, do ponto de vista de usuário comum, isso só vai ser possível no momento que aquele usuário comum tiver essa informação. Se eu souber exatamente o que eu consumo hora a hora, eu vou poder tomar essa decisão. Se tiver um programa que me incentive a mudar o meu padrão de consumo, eu vou fazer essa alteração. Então, é extremamente importante você conhecer que usuário é esse. Que usuário do teu sistema está adepto e está aberto a mudar o perfil de consumo dele.
né? Os sistemas de Big Data correlacionando dados, usando redes sociais, permite a gente identificar quais são esses usuários, né? Hoje todo mundo quer estar bem publicamente, né? As redes sociais servem para mostrar que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu faço tudo certo. Então, você botar campanhas em redes sociais para que você utilize o sistema de energia de uma forma melhor, vai trazer retorno. E com isso você consegue movimentar o pico de energia. Mais uma vez, mas isso só funciona se você tiver sistemas integrados. Sem diversas fontes, você não consegue fazer esse tipo de análise. Na gestão de perdas técnicas, então, toda essa parte de cálculo balanço energético e controle de fator de potência, você consegue correlacionar todas as medições, conseguir fazer essa avaliação. Na gestão da qualidade de energia, que é a integração dos sistemas já existentes, então a gente está falando de integração do sistema SCADA, integração de sistemas de ordem de serviço, integração do atendimento das atuais ferramentas de CRM. Então, isso tudo é fonte para se ter um sistema de Big Data. Na gestão e planejamento comercial, então, estamos falando aqui da gestão da compra e venda de energia elétrica, ou seja, se você consegue prever com mais assertividade a tua demanda, você consegue negociar ela melhor, né? Você consegue ajustar todo o teu processo de compra e venda de energia no mercado. Na gestão de receitas, você saber quais são os impactos sobre o seu faturamento em função da identificação de sistemas fraudadores, né? Então, isso é extremamente importante. Na parte de condições climáticas, a integração disso é óbvia, quer dizer, eu sabendo vento, descarga elétrica, pressão atmosférica, eu posso prever, né, como isso vai impactar o desempenho da minha rede. O sistema, obviamente, não tem uma bola de cristal, mas sabendo como o meu sistema reagiu no passado, eu posso inferir isso para o futuro. Então, essas integrações tornam o sistema muito mais inteligente. Então, por fim, o Big Data nada mais é do que uma mina de ouro que tem que ser explorada, né? Então, os dados providos, né, que aí é enxurrado de medidores inteligentes, sensores, transformadores, informações que estão vindo das subestações, né, aliados a outras fontes de dados, como, por exemplo, redes sociais, sistemas de condições climáticas, é um universo muito grande de dados a serem explorados. O sistema vem, obviamente, a suportar as decisões. Aí tem uma série aí que a gente já falou de alternativas do sistema pode estar integrando fontes de geração distribuída, melhorando o relacionamento com os seus usuários, né, e preparar os concessionários, obviamente, para os novos desafios. Bem, é isso que eu acho que eu fui até rápido, né? Não, foi perfeito. Está perfeito? Perfeito. Melhor impossível. E agradecer aí a oportunidade. Renato, eu gostaria de agradecer pela excelente apresentação. E é uma questão quantidade de informação, destilar depois os dados e as informações, isso vai ser... vai ser um desafio grande, né? Vai ocupar muito nosso tempo. Eu gostaria de abrir rapidamente, considerando o fato do Renato ter acabado um pouco antes, para questões da plateia. Meu nome é Carlos Nicolini, sou da Vértice Consultoria. Eu queria agradecer a sua palestra, foi realmente surpreendente, porque você conseguiu pegar, principalmente agora no final, Renato, praticamente tudo que existe a respeito de Smart Grid, um panorama muito mais amplo. E aí você realmente falou da quantidade absurda de dados. Mas aí vem um problema. Quando a gente fala de Big Data a gente sabe que é uma forma de você compactar informações. Você ter um grande volume num espaço menor do que teria se você tivesse a informação segmentada. Mas, até pela própria exposição que você fez, você mostrou que existe uma quantidade imensa de áreas dentro das utilities que necessitam dessas informações. Sim. E aí o Big Data começa a pecar um pouco, porque ele não tem a informação organizada. Você falou que você tem um algoritmo que ajuda, que ele vai aprendendo, vai fazendo. Mas aí você começa a perder em 2 pontos. Um é velocidade e outro nessa organização.
Quer dizer, as áreas não estão recebendo as informações de acordo com o que necessitam. Número um do Smart Grid chama-se billing. Quer dizer, se você não tiver o faturamento em dia, não serve para nada o Smart Grid. Esse é o grande drama. Eu estou numa área também fornecendo produtos para a área. Primeira coisa que a utility me pergunta é, vai mexer com o meu billing? Se for mexer, não continua. Não continua. Até logo, muito obrigado, o café está à disposição. E ponto final. Então, o pessoal, o número 1 que está na sala, quando eu vou fazer a apresentação, é o pessoal da TI e o pessoal de faturamento. Então, ali é a primeira coisa. O Big Data já começa a complicar por causa disso. Então, você tem que dividir todas as informações, tem que ir cada um para o seu canal, para cada um para o seu segmento. Então, o Big Data começa a perder velocidade, começa a perder sentido. Se você tem uma quantidade enorme de sensores que estão mandando as informações, os sensores mandando já diretamente segmentado, você tem a informação, pode ser bem encriptada, você joga 128 bits e já chega lá direto onde você quer, a pessoa abre aquilo, tem o relatório que ela quer, que é outro problema também, né? A quantidade de relatórios, quando você põe aqui, é uma coisa absurda. Você tem aí milhares de relatórios se você quiser. E o cara do faturamento não quer milhares de relatórios, né? Ele quer 1, 2, sei lá. Então, o questionamento que eu faço, para não complicar muito, é: será que é o Big Data a melhor forma? O Google tem uma aproximação, né? Você sabe, o Power Meter, mas o Google é uma coisa gigantesca e que só dá uma informação, uma única informação. Então, ele pode jogar no Big Data. Mas será que é o Big Data a melhor solução para juntar toda essa confusão? Ou será que o tradicional segmentado não seria melhor? Obrigado. Parabéns pela exposição. Obrigado. Na verdade, o Big Data a gente está falando de um processo futuro, né? Ainda mais para as partes concessionárias. Eu acho que o primeiro ponto é você ter um volume de informações numa velocidade que os dados estão sendo gerados que justifique você falar em Big Data, né? É a melhor solução? Eu diria que alguns cenários já é sim a melhor solução, né? Não é o objetivo só gerar um único relatório, né? Ele é muito mais ampla do que isso e é totalmente dependente dos dados, da confiabilidade dos dados de cada concessionária. Quer dizer, muitas vezes você vai numa concessionária, vai implementar o sistema de Big Data, que não é um produto de prateleira, né? A gente fica falando do Big Data aqui, mas o Big Data não é um produto de prateleira, né? Não é algo que você pega, instala no computador e está pronto. Na verdade, tem muito serviço envolvido nisso, de integração, de avaliação das informações. Mas é um processo que tem que começar agora, porque se a gente está falando em Smart Grid e é uma parte do Smart Cities, a gente tem que começar a se preparar para isso, né? Eu acho que o ponto principal é esse, se preparar para uma explosão de dados que vai acontecer. Por isso que eu comecei a apresentação falando, a AMI é Big Data? Te respondendo e totalmente alinhado com o que você falou, eu acho que não. Eu acho que a AMI, a gente está falando de conceito de petabytes, né? O AMI hoje, considerando 100 milhões de unidades, a estimativa anual de menos de 100 terabytes. Quer dizer, 100 terabytes não é o conceito do Big Data. E um banco de dados tradicional suporta isso, né? Você pode, inclusive, ajustar. Se a questão é só faturamento, de repente eu não preciso ficar monitorando de 5 em 5 minutos aquela unidade consumidora, né? Eu posso trabalhar por dia ou, quem sabe, semana. Né? Você já ganha uma eficiência nesse sentido de confiabilidade do dado que você está coletando, mas realmente não é Big Data. E o objetivo é esse. Assim, o Big Data é muito mais amplo do que simplesmente a questão de faturamento e de coleta de informações através de medidores inteligentes. É a correlação dessas informações com todas as outras fontes de dados. Algumas situações podem acontecer de você chegar numa concessionária e aquela informação que você quer usar para gerar inteligência, ela não está disponível ou não ser suficiente para você gerar informação. Mas você começa, então, nesse momento, começar a coletar dados para que isso seja possível para gerar insights lá no futuro. Não sei se eu te respondi. Oi, tem mais um aqui. Ok. José Roberto, sou aqui da Escola de Engenharia. De fato, você olhando esses dados macro, né, que você colocou, é um absurdo você pensar neles, né? Eu já vivi bastante na indústria. Eu não trabalho mais, agora eu só dou aula. Então, mas na indústria, eu passei por todas as fases, né? Industrial, bancária e, por último, eu trabalhei em billing de telecom. E o volume de dados que se processa um telecom é um absurdo. Você vê uma Vivo, hoje não sei, mas até 10 anos atrás, eles processavam 150 milhões de CDRs dia.
um CDR com 500 bytes, é um absurdo que eles já tinham de dados para fazer o billing, só o billing. Quando você está falando numa rede dessa, do Smart Grid, né, que eu li em algum lugar, a rede das redes, não é à toa esse nome, né, a super rede. Isso. Quando você vai falar desse processamento todo, haja computador, haja capacidade computacional. Mas eu ainda vejo sempre o lado do usuário, né? Porque ele se interessaria em participar desse evento. Que você teria que refazer todo o conceito dele e tudo mais. Aí eu vejo aquele lado, quando a gente trabalha na indústria, de você ter o gerenciamento de um processo em tempo real. Quem é que vê isso? O gerente e o diretor. Porque quando você fala sistema escada, toda essa parte integrada é o nível 1, está lá embaixo. Quando você coloca um software, alguma coisa, você está no nível 2, de otimização. Quando você sobe no nível de gerenciamento, que a gente chama de nível 3, está tudo concentrado ali em coisas que você consegue tomar decisão. Por exemplo, se você colocar lá numa telinha de uma geladeira, igual eu vi ontem lá no programa da Ana Maria, vocês não viram que vocês estavam aqui. Mas eu vi lá na Ana Maria a geladeira que você vê tudo que está acontecendo no mundo. De repente, você tem um dashboard do seu consumo de energia, de água, de gás, tudo mais o que está acontecendo. Eu só vejo desse jeito você conseguir sucesso numa operação dessa. Perfeito, é isso mesmo. O conceito é assim, mas isso daí, na verdade, isso é uma estrutura mais de BI, né? um Business Intelligence lá um dashboard para o usuário, né? A informação está disponível. Cabe à concessionária, na verdade, definir. Essa informação eu vou disponibilizar em tempo real. Alguns medidores inteligentes, inclusive, já vêm com esse dashboard embutido, né? E você consegue visualizar um display quanto você está consumindo na sua residência em cada momento. Inclusive, se você for em qualquer site, você consegue já comprar tomadas já inteligentes que elas te informam o quanto que está consumindo aquela geladeira. Mas isso é fato. Mas eu acho que o importante para a gente deslocar, por exemplo, o pico, né, além da questão da indústria, que eu não vou entrar nesse âmbito, mas o consumidor comum, ele tem que ser motivado a mudar o comportamento dele, né? Tem que ter alguma forma que motive ele. Dashboard é um caminho, além de programas, campanhas. Essa questão de integração com rede social hoje funciona bastante. Quando você quer mobilizar um determinado nicho da sociedade para agir de uma forma positiva, as redes sociais hoje são um mecanismo para fazer isso. Imagina você ter um sistema lá na tua geladeira que você mostrou que nesse mês eu economizei 10% de energia. Isso automaticamente gerar lá um Twitter, um Facebook, com um sorriso, dizendo, olha, você é um usuário excelente, você economizou 10% de consumo esse mês. Essa integração é que vai fazer uma mudança de comportamento. É isso mesmo. Mas, de qualquer forma, a sua amostra aí foi muito, muito significativa, muito importante. Parabéns. Obrigado. Novamente, Renato, muito obrigado pela apresentação. Eu vou dar em sequência, se me permitirem, a próxima palestra. Obrigado.